Bom dia, irmãos. Um excelente domingo para vocês. É um grande prazer estar aqui com vocês, fazendo a abertura da nossa escola dominical de mais um domingo, né? Nós trabalhamos e lutamos durante a semana e todo cristão tira, né, o domingo para estar aqui falando e aprendendo de Deus, louvando ao nosso Senhor. Por isso, a gente faz isso com bastante alegria, bastante carinho e bastante amor a você que está vendo a gente em casa, assistindo a gente em casa, no celular, aonde você estiver, tá bom? Eu desejo que Deus invada a sua casa neste domingo e que seja um domingo de glorificação a Deus e seja um domingo de glórias ao Senhor. Nós, da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, te desejamos um excelente domingo. Eu quero aproveitar para fazer a abertura desse domingo, falando um pouquinho, né, a respeito das nossas aulas que a gente está tendo no mês de outubro, que é a questão da reforma protestante. Esse assunto tem sido brilhantemente comentado e explicado e detalhado pelo reverendo Carlos Alberto e pelo nosso pastor auxiliar Marcelo. Os dois são autoridades, entendem muito bem desse assunto, são pessoas que conhecem muito bem esse assunto e podem trazer todo o seu conhecimento sobre a reforma protestante, né? Mas uma das coisas, às vezes, que as pessoas ficam pensando sobre a reforma é que ela é uma coisa distante da gente, né? Ela é um fato histórico, né? Somente, né? E, na verdade, nós cristãos, mais especificamente nós evangélicos, a gente não vê assim, somente como um fato histórico, né? A gente vê como uma oportunidade de transformação, ou como eu queria dizer aqui, de correção de rumo. E eu acho que a gente pode muito bem pensar e aplicar isso na nossa vida, porque vários momentos da nossa vida nós temos que corrigir o nosso rumo, né? Vários momentos, apesar de termos consciência, apesar de termos conhecimento, a gente não está corretamente no caminho que deve seguir e a gente deve voltar, né, aí às origens, à base, para que a gente possa realmente seguir o caminho. É simples, né? Então, por exemplo, um exemplo típico da nossa vida é quando a gente não está com uma boa saúde, quando a gente está com algum problema de saúde, e a gente sabe o que tem que fazer, sabe que tem que fazer atividades físicas, sabe que tem que comer corretamente, mas por um ou outro motivo, pela questão de trabalho, de estresse, a gente sai dessa linha, né? E aí, em algum momento, você vai ao médico, você tem algum tipo de doença, e ele fala, olha, você tem que retornar, né, para aquilo que é a base, comer bem, fazer atividade física, etc. E a mesma coisa passa para mim essa ideia da reforma, né? A igreja tinha saído muito do rumo, né? A igreja estava com muita força em outros itens que a gente sabe que não são mais o importante. E quando vêm os reformistas, né, eles tentam fazer essa correção de rumo, né? Fazer assim, olha, vamos voltar para o trilho, né? Vamos voltar para aquilo que realmente importa e para aquilo que é importante, né? Então, quando a gente escuta, né, domingo passado mesmo, estava escutando as histórias daqueles que morreram pregando a verdade, daqueles que morreram dizendo a verdade, mas mesmo assim perseguidos, etc. A gente fica muito triste, né? São histórias terríveis, mas Deus quer isso da gente, quer que a gente, de vez em quando, volte aos trilhos, né? Isso é muito importante. Então, acho que essa é uma oportunidade nesse mês de você falar assim, olha, o que eu saí da linha da minha vida cristã, né? O que eu passei a acreditar, eu passei a dar importância, e sendo que, na verdade, não é, isso não é o mais importante, isso não é o fundamental, né? Então a gente precisa voltar aos trilhos, né? Voltar à linha que é a linha de fé, que é a linha da humildade e de glória a Deus. Isso aconteceu em vários momentos da história, né? A gente teve aí a história da Reforma,
mas na verdade já tinha acontecido lá na igreja primitiva. A gente tem ali o período de Romanos, de Paulo, né? São contados isso, as igrejas já tinham saído muitas vezes também da linha, já tinham passado a acreditar e viver de uma forma que não trazia harmonia à vida cristã. E também ali houve exortação por parte dos apóstolos para que a igreja voltasse a ser realmente o que era. Mas é isso, pense nisso, pense no que você tem que voltar, no que você tem que voltar a acreditar, no que você tem que reconstruir na sua vida, porque talvez, né, a psicologia diz que se você pensar em você mesmo, no sentido de analisar, de refletir, você vai descobrir quem você é, né? Então, na verdade, é isso que você precisa pensar e refletir com base na Bíblia, para que você volte ao caminho cristão, para que você volte a dar importâncias para aquelas coisas que são necessariamente de Deus, né? Eu trago para vocês é, um capítulo famoso, né, um versículo famoso de Romanos 1,17, né, que diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Né? Então, é muito importante e eu quero que você assista às nossas aulas, aprenda nas nossas aulas, com esse espírito, né? Esse espírito de que é, você vai transformar a sua vida, porque você vai aproveitar todas aquelas ideias reformistas para que você repense se você está seguindo no caminho de Deus. Eu acho que essa é a grande lição que a reforma traz para a nossa vida, né? Às vezes a gente sai, né? Na igreja isso é muito comum, a gente começa a acreditar em coisas, em lendas, em tradições, assim que, gente, isso não está de acordo com Deus. A gente precisa voltar e falar: olha, Deus, o que está de acordo, o que é realmente o seu caminho, o que é realmente a sua verdade, né? E eu falo isso pensando muito também em toda a sociedade, né? Hoje, muitos, principalmente os evangélicos, precisam muito voltar a esse caminho focado em Deus. Os evangélicos foram por vários caminhos na sociedade, isso é muito importante, isso nada a ser contra isso, né? O cristão ele está na sociedade econômica, na sociedade política, onde estiver, não tem problema, né? O que apenas ele tem que imprimir a sua marca, a sua diferença para o bem, não esquecendo da justiça de Deus em qualquer área que ele atua, né? Então a questão não é se você pode ou não atuar numa área, a questão é: você realmente está sendo cristão nessa área? Você está trabalhando com justiça? Você está trabalhando com humildade? Você está trabalhando no sentido de levar a palavra de Cristo a todo mundo? Se você tiver, você pode estar atuando em qualquer área. Mas hoje, né, a gente, né, pega aí os jornais, as mídias, etc., e a gente tem vários exemplos de atuação que saiu da linha do que é esperado do povo cristão, do povo evangélico, né? E né, você vê aí pastores em discussões políticas, em brigas, em confusões e etc. Coisa assim que quase sempre alguém vem e fala assim pra gente assim: ó, tá vendo? É evangélico, é cristão, quer dizer, não tem aquela marca de não, olha, posso confiar porque é um cristão, é um evangélico e ele faz a diferença. Então, a gente precisa voltar ao trilho, né? A gente precisa voltar a aproveitar e fazer uma reforma também na nossa vida, né? E repensar o que nós saímos do trilho, repensar o que saímos da linha e voltarmos para aquilo que é o foco, né? Eu gosto muito de um versículo bem antigo, de Amós 5:24, e ele era sempre citado por Martin Luther King, né? Que era um pastor também norte-americano e que teve uma grande luta contra a discriminação e a segregação racial nos Estados Unidos, né?
E esse versículo diz assim: em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeirão perene, né? Então você pode imaginar que ser correto é como se fosse um rio, né? É constante. Você tem que constantemente estar indo para o mar ou indo para o interior, como alguns rios aí vão. Mas a justiça é um ribeirão perene, né? Ninguém vai fazer justiça numa determinada fase e depois não vai fazer mais justiça e assim por diante, né? Vai ter a justiça sempre, tá bom? E é isso, né? Eu acho que se a gente então fizer todo um entendimento desse período da reforma, como aproveitar para fazer uma reforma na nossa vida, isso é fundamental. E é isso que eu convido você a fazer no mês de outubro, escutando nossas aulas da Escola Bíblica Dominical e, acima de tudo, orando e pensando a Deus, tá? Eu vou encerrar aqui a nossa abertura fazendo a nossa tradicional oração por todas as áreas da igreja. Na verdade, não só por todas as áreas da igreja, mas por todas as pessoas e por todas as áreas da sua vida, tá bom? Então, em retidão, vamos fechar os olhos e vamos orar uns minutinhos para o Senhor. Senhor nosso Deus, nós agradecemos estarmos aqui mais uma semana, aprendendo um pouco da sua palavra, aprendendo um pouco da nossa história, aprendendo aquilo que nossos antepassados notaram e acharam que era devido. Estamos aqui, Senhor, pedindo para que o Senhor também entre em nossa vida e faça uma transformação para que a gente possa voltar ao caminho do Senhor. Não só a questão do caminho, Senhor, mas que a gente possa voltar àquilo que era importante, aquilo que é foco, e que muitas vezes nós desviamos o nosso foco para outras coisas. Senhor Deus, eu peço que o Senhor proteja cada vida, de cada pessoa aqui, principalmente na parte da saúde, que estamos precisando muito nesse momento. E também peço a sua oração pela nossa igreja IPJO, para o nosso pastor, reverendo Carlos Alberto, para todo mundo que trabalha na nosso culto online ou em qualquer outra área da igreja. Abençoe nossos professores, como sempre, aos professores que estão em casa, a Maria, o Ney e a Isis, e aos professores Marcelo e o pastor que estão aqui fazendo as nossas aulas online. Cuide de toda a sua igreja e proteja todo o seu povo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E é isso. Vamos à aula e a gente retorna então para fazer uma finalização daqui a pouco. Bons estudos, bom conhecimento. Até mais. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos começar a nossa escola dominical. E eu os convido a que leiamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do versículo 6 até o versículo 11. Atos, capítulo 1, os versículos 6 a 11. A palavra do Senhor nos diz: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Meus irmãos, este mês, como já desde o domingo passado nós estamos vendo, mês de outubro, mês da Reforma Protestante, né, e também de celebrarmos esse período tão importante
da história mundial e também o surgimento das nossas igrejas, hoje evangélicas, outrora protestantes, na nossa definição, né? Mas igrejas oriundas da Reforma Protestante. Como eu já disse em outra oportunidade, em momento nenhum Lutero teve a intenção de criar uma nova denominação ou uma nova igreja. O objetivo sempre foi muito claro, reformar a igreja existente. Então, Igreja Católica Apostólica Romana. Dada a resistência das lideranças da igreja, né, então houve a necessidade de esta reforma acontecer, dando origem aí primeiro à Igreja Luterana, à Igreja Reformada ou Igreja Presbiteriana, como nós conhecemos hoje. Nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas razões não teológicas que levaram ao surgimento da igreja protestante. Entre elas, né, houve razões, motivações econômicas e motivações políticas. O mundo estava mudando, né, aquela baixa Idade Média, o contexto social e econômico do mundo estava mudando naquele momento ali no século XVI. Né, uma transição do feudalismo, que já estava enfraquecendo, morrendo, e o surgimento, então, naquele momento, de uma nova classe social chamada burguesia, né, uma visão mais comercial. A vida estava deixando de ser rural para ser um pouco mais urbana. Então, um comércio se intensificando, dinheiro circulando, a burguesia surgindo e crescendo e se sentindo oprimida pelo clero e pela nobreza. Então, somado a isso, havia também o interesse de alguns reis de não mais se subordinarem à autoridade do Papa, não mais se submeterem à autoridade papal, né? Então, alguns reis tinham essa intenção. Então, esse movimento luterano, ou o movimento de Calvino também, o movimento reformado, vem e cai ali como uma luva nas pretensões destes reis. É a grande chance que eles têm de se verem livres da autoridade do Papa, né? E do sufocamento que a Igreja Católica impõe a eles naquele contexto, naquele momento, né? Então, ali naquele momento, eles têm a chance de se livrarem desta autoridade. Também, uma coisa que pesava muito eram os valores dos impostos que eram pagos à igreja, né? Valores cobrados pela Igreja Católica Apostólica Romana naquela época. Valores muito altos. Eles também tinham interesse de se livrar disso aí. E como eu falei, né, a burguesia ali tendo acesso com o desenvolvimento, com o progresso, né, econômico, a movimentação financeira, ia crescendo, então, os seus ganhos, por assim dizer. E seria excelente para eles não precisar mais se submeter a pagar impostos para a igreja, né? Então, algumas regiões da Europa já eram muito desenvolvidas nessa época, né? E uma parte do norte da Europa, ao passo que regiões como a Alemanha ainda eram um país. Os países que hoje compõem a Alemanha, aqueles territórios que hoje compõem a Alemanha, naquela época eram países muito pobres, o que fazia com que a igreja exigisse e cobrasse ainda mais. Então havia um grande interesse político em libertar-se da dominação do Papa, né? A ideia dos reis terem autonomia para governarem os seus estados, os seus países, os seus estados nacionais, e também a ideia de não mais
estarem oprimidos economicamente pela burguesia e principalmente pelo clero. Quando nós pensamos, meus irmãos, o que levou a igreja a esse declínio, vamos dizer assim, né? A essa decadência, a essa situação tão desagradável. A igreja, à luz do que nós lemos na palavra de Deus, do que nós vemos aqui, o que é que Jesus vai dizer respondendo aos seus discípulos, no versículo 7? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Percebam, meus irmãos, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A igreja, ela nasceu perseguida. Ela nasceu marginal, até que no governo de Constantino ela tornou-se igreja oficial, religião oficial do império, de modo que muitos imperadores, alguns dos imperadores foram cristãos. E aí a igreja se desvirtuou, fugiu do seu caráter original. À luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, o poder e a autoridade que Deus confiou à igreja não são poderes políticos nem econômicos. O poder e a autoridade que a igreja tem não é político e muito menos econômico. O poder e a autoridade que Deus deu à igreja é o poder de testemunhar por intermédio da pregação do Evangelho para a salvação das vidas. O poder da igreja, a autoridade da igreja, não é secular, não é humana. São poder e autoridades espirituais. E o que a igreja precisa entender é que isso é muito mais importante do que o poder econômico. É muito mais importante do que o poder político. E na Idade Média, quando a Reforma Protestante surge, tudo que a igreja tem é poder político e poder econômico. A igreja era detentora de muitos bens, tinha um patrimônio, como possui até hoje, um patrimônio enorme, mas a igreja era detentora de terras. A igreja era rica enquanto o povo era pobre. Em algumas regiões da Europa, o povo era miserável. De maneira, meus irmãos, que a igreja ali se desvirtuou. A Reforma Protestante também tem esse objetivo, ou teve essa intenção, de trazer a igreja de volta ao seu caráter original. Ao objetivo, a razão de ser dela, a igreja, o seu poder espiritual, poder de pregar o Evangelho para a salvação das vidas. Esse é o poder da igreja. Essa é a autoridade da igreja. Poder de transformar vidas pela pregação do Evangelho para a salvação. E para aqueles que possam entender que isso não é importante, meus irmãos, quando o Evangelho penetra o coração do ser humano, e ele se reconhece pecador, arrependido, e se entrega, se prostra aos pés do Salvador Jesus, imediatamente uma transformação acontece na vida daquele ser, daquela pessoa, de maneira que ele não passa a ser alguém diferente apenas no dia a dia, no domingo na igreja, mas ele leva esse novo caráter de Cristo para as suas relações pessoais, para a sua vida profissional. De maneira que é muito mais importante, muito mais do que ter a autoridade política ou econômica nas mãos,
é ter autoridade espiritual de transformar ou de ser instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus para que o Espírito Santo transforme então esse coração, essa vida desse alguém que pode então influenciar outros com as suas decisões e tomar decisões influenciadas pelo Evangelho que vive, que experimenta. Mais importante, meus irmãos, então, do que ter o poder econômico, do que ter o poder político, é ter o poder de convencimento pela pregação do Evangelho. Muito mais importante do que ter o poder de decisão é ter o poder de influenciar aquele que decide. É mais importante do que decidir é poder influenciar aquele que decide. E o poder que Deus deu à igreja é o poder de influenciar aqueles que virão a tomar decisões. De maneira que a igreja se perdeu. A igreja católica, então, na época, se perdeu. E a igreja protestante vem, entre outras razões, além das razões teológicas, como nós falamos lá atrás, tem essa fortíssima razão de pregar o Evangelho e de trazer à igreja o caráter de igreja novamente, trazê-la de volta à luz da palavra de Deus e à sua verdadeira, real autoridade, que é a autoridade de pregar o Evangelho para a salvação das vidas. Meus irmãos, é desse poder que a igreja necessita, né? E lá, como eu disse no começo, os reis, os príncipes, as autoridades políticas, a burguesia e todos mais tinham um tremendo interesse na reforma protestante, porque era uma forma de se livrar deste poder econômico e político que a Igreja Católica exercia. De maneira então que alguns príncipes da região que hoje compõe a Alemanha protegem então Lutero. Ele tem então a liberdade para traduzir a Bíblia para o alemão, distribuí-la a todos, porque muito mais do que o interesse teológico, eles tinham um interesse político e econômico. Meus irmãos, não é que a igreja não deva se meter em política, mas púlpito não é palanque. E o servo de Deus, o crente em Jesus Cristo, ele não é importante pelo poder que ele tem de decidir, pelo poder que ele tem de votar uma matéria ou matérias no parlamento, ou conduzir essa ou aquela administração pública, seja ela em que esfera for, municipal, estadual, federal. Mas o poder da igreja consiste em pregar o Evangelho. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver reis que foram homens de Deus, que viveram à luz da palavra de Deus. E nós vamos ver também profetas que não serviram a esses governos, a esses reis, porque eles eram profetas de Deus, viviam a sua vida lá no deserto, onde quer que fosse, mas fora do palácio, mas que tinham autoridade toda vez que necessário era
Eles tinham a autoridade para entrar no palácio e dizer ao rei a palavra de Deus, e muitas vezes falar ao rei sobre o desagrado de Deus. Proferir palavras de condenação contra o rei em nome de Deus. Porque eles não estavam envolvidos politicamente com os reis. Eles eram homens de Deus. O rei era o rei, o profeta era o profeta. O rei tinha lá a sua autoridade dada por Deus, mas ele era o profeta, ele era o homem de Deus, ele era o portador da palavra de Deus, e ele ia então com essa autoridade e com esse poder dados por Deus falar e comunicar ao rei: olha, você está contrariando a vontade de Deus, você está indo contra a palavra de Deus, você não está fazendo a vontade de Deus, e eu te falo com a autoridade que eu tenho, que não foi dada por você, rei, mas me foi dada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com a autoridade que me foi dada pelo Deus dos céus, por aquele que é soberano sobre todas as coisas. Foi ele que me deu autoridade, inclusive para condenar os seus atos e condenar os seus gestos. E o que fazia o rei? Baixava a cabeça diante do profeta de Deus, obedecia à voz de Deus e ia corrigir aquilo que de errado estava acontecendo. Porque o profeta não estava corrompido pelo poder político e nem econômico. O profeta entendia o valor, a grandeza da posição que ocupava. E é esse valor, é esta grandeza que a igreja precisa resgatar. E a igreja protestante nasce para ser esta profetisa que vai dizer ao mundo e que vai condenar no mundo os erros e os pecados do mundo. A igreja protestante nasce para ser essa, a anunciadora do Evangelho para a salvação, porque foi para isso que ela, a igreja, recebeu poder e autoridades vindas do Senhor. Foi com essa finalidade que a igreja recebeu poder, que a igreja recebeu a autoridade do culto. Meus irmãos, nós temos este poder, nós temos esta autoridade dada por Deus. E nós não temos que nos conformar com as coisas deste mundo. Não temos que nos conformar com a ideia de termos um poder e uma autoridade meramente mundanos. Porque o poder e a autoridade que nós temos, nós recebemos do Senhor. E é poder e autoridade para pregar o Evangelho. Não poder e autoridade para administrar, para governar ou para tomar decisões, mas poder e autoridade para influenciar aqueles que tomam as decisões. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê paz e que nós, enquanto igreja, saibamos que nós não precisamos de poder e autoridade humanos, porque nós temos poder e autoridade dados por Deus, e isto nos é mais que suficiente. Isso nos basta. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Bom dia, irmãos. Um excelente domingo para vocês. É um grande prazer estar aqui com vocês, fazendo a abertura da nossa escola dominical de mais um domingo, né? Nós trabalhamos e lutamos durante a semana e todo cristão tira, né, o domingo para estarem aqui
falando e aprendendo de Deus, louvando ao nosso Senhor. Por isso, a gente faz isso com bastante alegria, com bastante carinho e bastante amor a você que está vendo a gente em casa, assistindo a gente em casa, no celular, aonde você estiver, tá bom? Eu desejo que Deus invada a sua casa neste domingo e que seja um domingo de glorificação a Deus e seja um domingo de glórias ao Senhor. Nós, da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, te desejamos um excelente domingo. Eu quero aproveitar para fazer a abertura desse domingo, falando um pouquinho, né, a respeito das nossas aulas que a gente está tendo no mês de outubro, que é a questão da reforma protestante. Esse assunto tem sido brilhantemente comentado e explicado e detalhado pelo reverendo Carlos Alberto e pelo nosso pastor auxiliar Marcelo. Os dois são autoridades, entendem muito bem desse assunto, são pessoas que conhecem muito bem esse assunto e podem trazer todo o seu conhecimento sobre a reforma protestante, né? Mas uma das coisas, às vezes, que as pessoas ficam pensando sobre a reforma é que ela é uma coisa distante da gente, né? Ela é um fato histórico, né? Somente, né? E, na verdade, nós cristãos, mais especificamente nós evangélicos, a gente não vê assim, somente como um fato histórico, né? A gente vê como uma oportunidade de transformação, ou como eu queria dizer aqui, de correção de rumo. E eu acho que a gente pode muito bem pensar e aplicar isso na nossa vida, porque vários momentos da nossa vida nós temos que corrigir o nosso rumo, né? Vários momentos, apesar de termos consciência, apesar de termos conhecimento, a gente não está corretamente no caminho que deve seguir e a gente deve voltar aí às origens, à base, para que a gente possa realmente seguir o caminho. É simples, né? Então, por exemplo, um exemplo típico da nossa vida é quando a gente não está com uma boa saúde, quando a gente está com algum problema de saúde, e a gente sabe o que tem que fazer, sabe que tem que fazer atividades físicas, sabe que tem que comer corretamente, mas por um ou outro motivo, pela questão de trabalho, de estresse, a gente sai dessa linha, né? E aí, em algum momento, você vai ao médico, você tem algum tipo de doença, e ele fala, olha, você tem que retornar, né, para aquilo que é base, comer bem, fazer atividade física, etc. E a mesma coisa passa para mim essa ideia da reforma, né? A igreja tinha saído muito do rumo, né? A igreja estava com muita força em outros itens que a gente sabe que não são mais o importante. E quando vêm os reformistas, né, eles tentam fazer essa correção de rumo, né? Fazer assim, olha, vamos voltar para o trilho, né? Vamos voltar para aquilo que realmente importa e para aquilo é importante, né? Então, quando a gente escuta, né, domingo passado mesmo, estava escutando as histórias daqueles que morreram pregando a verdade, daqueles que morreram dizendo a verdade, mas mesmo assim perseguidos, etc. A gente fica muito triste, né? São histórias terríveis, mas Deus quer isso da gente, quer que a gente, de vez em quando, volte aos trilhos, né? Isso é muito importante. Então, acho que essa é uma oportunidade nesse mês de você falar assim, olha, o que eu saí da linha da minha vida cristã, né? O que eu passei a acreditar, eu passei a dar importância, e sendo que, na verdade, isso não é o mais importante, isso não é o fundamental, né? Então a gente precisa voltar aos trilhos, né? Voltar à linha que é a linha de fé, que é a linha da humildade e de glória a Deus. Isso aconteceu em vários momentos da história, né? A gente teve aí a história da Reforma, mas na verdade já tinha acontecido lá na igreja primitiva. A gente tem ali o período de Romanos, de Paulo, né? São contados isso. As igrejas já tinham saído muitas vezes também da linha, já tinham passado a acreditar e viver de uma forma que não trazia harmonia à vida cristã. E também ali houve
exortação por parte dos apóstolos para que a igreja voltasse a ser realmente o que era. Mas é isso, pense nisso, pense no que você tem que voltar, no que você tem que voltar a acreditar, no que você tem que reconstruir na sua vida, porque talvez, né, a psicologia diz que se você pensar em você mesmo, no sentido de analisar, de refletir, você vai descobrir quem você é, né? Então, na verdade, é isso que você precisa pensar e refletir com base na Bíblia, para que você volte ao caminho cristão, para que você volte a dar importâncias para aquelas coisas que são necessariamente de Deus, né? Eu trago para vocês é, um capítulo famoso, né, um versículo famoso de Romanos 1,17, né, que diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Né? Então, é muito importante e eu quero que você assista às nossas aulas, aprenda nas nossas aulas, com esse espírito, né? Esse espírito de que você vai transformar a sua vida, porque você vai aproveitar todas aquelas ideias reformistas para que você repense se você está seguindo no caminho de Deus. Eu acho que essa é a grande lição que a reforma traz para a nossa vida, né? Às vezes a gente sai, né? Na igreja isso é muito comum, a gente começa a acreditar em coisas, em lendas, em tradições, assim, que, gente, isso não está de acordo com Deus. A gente precisa voltar e falar: olha, Deus, o que está de acordo, o que é realmente o seu caminho, o que é realmente a sua verdade, né? E eu falo isso pensando muito também em toda a sociedade, né? Hoje, muitos, principalmente os evangélicos, precisam muito voltar a esse caminho focado em Deus. Os evangélicos foram por vários caminhos na sociedade, isso é muito importante, isso nada a ser contra isso, né? O cristão ele está na sociedade econômica, na sociedade política, onde estiver, não tem problema, né? O que apenas ele tem que imprimir a sua marca, a sua diferença para o bem, não esquecendo da justiça de Deus em qualquer área que ele atue, né? Então a questão não é se você pode ou não atuar numa área, a questão é: você realmente está sendo cristão nessa área? Você está trabalhando com justiça? Você está trabalhando com humildade? Você está trabalhando no sentido de levar a palavra de Cristo a todo mundo? Se você tiver, você pode estar atuando em qualquer área. Mas hoje, né, a gente, né, pega aí os jornais, as mídias, etc., e a gente tem vários exemplos de atuação que saiu da linha do que é esperado do povo cristão, do povo evangélico, né? E né, você vê aí pastores em discussões políticas, em brigas, em confusões e etc. Coisa assim que quase sempre alguém vem e fala assim pra gente assim: ó, tá vendo? É evangélico, é cristão, quer dizer, não tem aquela marca de não, olha, posso confiar porque é um cristão, é um evangélico e ele faz a diferença. Então, a gente precisa voltar ao trilho, né? A gente precisa voltar a aproveitar e fazer uma reforma também na nossa vida, né? E repensar o que nós saímos do trilho, repensar o que saímos da linha e voltarmos para aquilo que é o foco, né? Eu gosto muito de um versículo bem antigo, de Amós 5:24, e ele era sempre citado por Martin Luther King, né? Que era um pastor também norte-americano e que teve uma grande luta contra a discriminação e a segregação racial nos Estados Unidos, né? E esse versículo diz assim: em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeirão perene, né? Então você pode imaginar que ser correto é como se fosse um rio, né? É constante. Você tem que constantemente estar
indo para o mar ou indo para o interior, como alguns rios aí vão. Mas a justiça é um ribeirão perene, né? Ninguém vai fazer justiça numa determinada fase e depois não vai fazer mais justiça e assim por diante, né? Vai ter a justiça sempre, tá bom? E é isso, né? Eu acho que se a gente então fizer todo um entendimento desse período da reforma, como aproveitar para fazer uma reforma na nossa vida, isso é fundamental. E é isso que eu convido você a fazer no mês de outubro, escutando nossas aulas da Escola Bíblica Dominical e, acima de tudo, orando e pensando a Deus, tá? Eu vou encerrar aqui a nossa abertura fazendo a nossa tradicional oração por todas as áreas da igreja. Na verdade, não só por todas as áreas da igreja, mas por todas as pessoas e por todas as áreas da sua vida, tá bom? Então, em retidão, vamos fechar os olhos e vamos orar uns minutinhos para o Senhor. Senhor nosso Deus, nós agradecemos estarmos aqui mais uma semana, aprendendo um pouco da sua palavra, aprendendo um pouco da nossa história, aprendendo aquilo que nossos antepassados notaram e acharam que era devido. Estamos aqui, Senhor, pedindo para que o Senhor também entre em nossa vida e faça uma transformação para que a gente possa voltar ao caminho do Senhor. Não só a questão do caminho, Senhor, mas que a gente possa voltar àquilo que era importante, aquilo que é foco, e que muitas vezes nós desviamos o nosso foco para outras coisas. Senhor Deus, eu peço que o Senhor proteja cada vida de cada pessoa aqui, principalmente na parte da saúde, que estamos precisando muito nesse momento. E também peço a sua oração pela nossa igreja IPJO, para o nosso pastor, reverendo Carlos Alberto, para todo mundo que trabalha na nosso culto online ou em qualquer outra área da igreja. Abençoe nossos professores, como sempre, aos professores que estão em casa, a Maria, o Ney e a Isis, e aos professores Marcelo e o pastor que estão aqui fazendo as nossas aulas online. Cuide de toda a sua igreja e proteja todo o seu povo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E é isso. Vamos à aula e a gente retorna então para fazer uma finalização daqui a pouco. Bons estudos, bom conhecimento. Até mais.